Hoje eu quero falar com você que está fazendo ou vai fazer quimioterapia e já ouviu alguém dizer que quimioterapia engorda e muito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos, o primeiro canal do Brasil a tratar especificamente dos direitos dos pacientes com câncer. Esse vídeo aqui não é sobre direito não, mas também vai te ajudar a enfrentar o tratamento de câncer durante essa jornada. Eu sou Natália Scalabrini e hoje eu quero te contar um pouquinho mais sobre essa história de ganho de peso durante o tratamento de câncer. Mas antes de iniciar, eu quero te falar que essa foi a minha experiência. Esses foram os sintomas que eu senti de acordo com o medicamento que eu tive nas quimioterapias e foi a forma também com que o meu corpo respondeu. Isso é extremamente individual, de paciente para paciente. Pode ser que você não sinta nada e que você seja uma sortuda a não ganhar peso durante a quimioterapia. Por isso que eu gostaria que esse vídeo ficasse para você como uma informação para despertar a sua consciência. Eu vou te explicar por que disso durante esse vídeo. Mas por que você acha que a gente ganha tanto peso durante a quimioterapia? Coloca aqui nos comentários para mim se isso está acontecendo com você e qual é a sua avaliação do motivo desse ganho de peso tão estrondoso na quimio. Bom, o primeiro motivo é que os medicamentos das quimioterapias, eles levam na sua composição altas e altas e altas doses de corticoide. Esse é um dos motivos de a gente ganhar tanto peso durante a quimio. Tem muita gente que diz que a gente não ganha massa ou gordura, mas que esse ganho de peso está refletindo apenas uma retenção de líquido que a gente tem durante esse tratamento com a quimio. De um modo ou de outro, isso tem solução. Mas um segundo motivo que contribui muito para esse ganho de peso é que durante a quimio a gente tem nada mais, nada menos do que uma fome avassaladora. É isso mesmo, gente. Sabe aquele buraco negro? Parece que ele mora dentro do nosso estômago. Não importa o que ou a quantidade que a gente está comendo, a gente sempre tem fome. Quer comer o tempo todo. E isso é muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa que comia muito pouco. Eu tenho o mesmo peso há mais de 10 anos, mas isso mudou completamente quando eu iniciei a quimioterapia. Eu lembro muito claro que na fase das quimios eu tinha fome o tempo todo. Eu acabava de comer e eu tinha necessidade de comer mais. O resultado disso, claro, não podia ser outro. Eu estava engordando 1 quilo por semana. É o quê? Mas até então eu não tinha percepção de que era a quimioterapia que estava me fazendo engordar. E claro, né, o tanto que eu comia em razão da quimioterapia. Eu não tinha essa consciência. Eu pensava que, poxa, estou passando por um tratamento que é forte, é agressivo. Quanto mais eu comer, mais o meu corpo também vai estar forte para receber esse medicamento. Então estou no caminho certo. E isso até que é verdade, mas não em um grau absoluto que vai nos dar carta branca para comer o que a gente quiser na quantidade que a gente quiser, sem fim. É verdade. Eu não tinha essa concepção de que tudo isso estava sendo gerado pela quimioterapia, porque durante o meu tratamento, eu já contei isso aqui em outros vídeos para vocês, eu tinha muito uma consciência de preservar a minha saúde mental. Então, eu não buscava informação sobre câncer, sobre a doença, sobre estágios, sobre perspectiva de vida, nem mesmo sobre sintomas e efeitos colaterais. Eu acreditava que se eu soubesse que, olha, tal fase do tratamento vai me dar esse efeito colateral, vai me trazer esse sintoma, eu imaginava que meu cérebro já ficaria com essa informação e que eu começaria a sentir
mesmo sem de fato estar sentindo. Sabe aquela ideia de que o seu cérebro está te enganando? Eu não queria passar por isso, porque eu imaginava que eu estaria maximizando um efeito colateral que eu não estava sentindo. Então eu busquei me blindar e eu não buscava esse tipo de informação de que eu vou sentir isso, eu vou sentir aquilo outro. Não, nunca busquei esse tipo de informação. E foi muito em razão desse pensamento que eu não tinha a menor consciência de que a quimioterapia poderia sim trazer esse ganho de peso. Hoje eu enxergo essa questão de um modo totalmente diferente, porque hoje tenho a consciência de que, sabendo de alguns efeitos colaterais ou sintomas, eu poderia ter me antecipado para diminuir ou até mesmo eliminar aqueles efeitos que eu já sabia que poderia passar. Na época eu não tive essa consciência e esse pensamento e foi por isso que sim, eu engordei no começo da quimioterapia até a começar a enxergar que estava totalmente associado à quimioterapia com o meu ganho de peso. Sabe que eu sou totalmente a favor dessa questão da gente buscar, sim, alternativas para reduzir os nossos efeitos colaterais. E esse é um dos motivos eu estar aqui gravando esse vídeo de hoje para você. Eu vou te contar aqui algumas coisas que eu fiz depois de ter conseguido fazer a associação entre o ganho de peso e a quimioterapia e que sim, me ajudaram a equilibrar o peso que eu tinha e não continuar naquela constância de ganho de peso semanal. Inclusive, se você quer ver mais conteúdos como esse, já aproveita para se inscrever no canal, porque mais temas do seu interesse estão sendo produzidos para te auxiliar durante essa jornada do câncer. Tá? Uma solução para minimizar esses efeitos, pessoal, eu estava engordando 1 quilo por semana. É verdade. E totalmente sem consciência de que aquilo estava ligado à quimioterapia. Até que um dia eu estava lá no hospital, na recepção, aguardando a minha vez para fazer a quimioterapia, quando Deus colocou 2 pacientes na minha frente sentadinhas e elas estavam conversando. E a conversa delas era em relação à quimioterapia. Uma delas disse: eu já engordei 18 quilos nesse tratamento. E a outra amiga respondeu: eu já engordei 25. E eu não estava ouvindo a conversa delas, viu, pessoal? É que um hospital oncológico em ala de quimioterapia, ainda mais de SUS, é lotado. E naquela época, como não tinha Covid, a gente ficava todo mundo muito próximo. De modo que, sim, eu estava ouvindo a conversa delas, mas eu ouvi só esse pedaço e isso me ajudou muito. Quero repassar para vocês justamente por isso. Quando elas disseram isso, a primeira coisa que eu fiz foi olhar imediatamente para minha mãe e dizer: tá vendo, mãe? Quimioterapia engorda. Toda essa fome avassaladora que eu tô sentindo em razão da quimio. E a minha mãe deu muita risada naquela hora, porque ela sempre falava assim: filha, você não tá comendo demais? Sempre fui de comer pouco, mas na fase da quimio isso não foi mantido. Mas é claro, né, que ela nunca me limitava, porque todos nós tínhamos aquele pensamento de que a gente precisa se alimentar bem para enfrentar o tratamento. E depois que eu ouvi isso dessas colegas, eu fiquei refletindo muito sobre essa fala. E nessa fase eu já estava com 1 mês de tratamento, ou seja, eu tinha engordado 4 quilos. E aí eu fiz uma conta rápida ali mentalmente. Se a minha quimioterapia vai durar 6 meses, se eu estou engordando 1 quilo por semana, eu vou chegar ao final do tratamento com mais ou menos, se continuar nessa toada, mais 24 quilos. É claro que essa foi uma projeção totalmente precária. Pode ser que eu não engordaria tudo aquilo, pode ser que eu engordaria mais, não tinha como a gente saber. O que eu levei em conta foi o período do tratamento com a realidade que eu já tinha, que era de engordar 1 quilo por semana. E o que eu pensei naquele momento foi: poxa, 24 quilos é mais ou menos o relato que as colegas estão falando. E se eu continuar assim, eu vou praticamente ganhar metade do peso que eu já tenho. E aquilo serviu como um alerta para mim de que eu precisava repensar toda essa questão. Foi refletindo sobre isso que eu me lembrei
de algumas conversas que eu tive com a minha equipe oncológica durante o meu tratamento. Eles sempre falavam que se eu tivesse a oportunidade, se eu me sentisse bem fisicamente, que eu fizesse atividade física, porque já tinham vários estudos comprovando que a prática de atividade física potencializava o tratamento contra o câncer. Só que eu recebi essa informação dos meus médicos lá atrás e eu sempre pensava, vou começar, mas nunca começava. E quando eu tomei esse choque do ganho de peso, foi o momento que eu resgatei aquela informação e comecei a fazer de fato uma atividade física. O que eu fiz então foi tentar encontrar alguma atividade que eu gostasse e que se enquadrasse naquela realidade que eu estava vivendo naquela fase da minha vida, que era de fazer uma atividade com menos contato com o pessoal e que eu pudesse ter mais controle sobre o que eu estava fazendo. Naquela fase, eu particularmente não quis ser acompanhada por um profissional. Então, a atividade que eu encontrei foi o pedal. Fazia em casa mesmo, com aqueles suportes para bicicleta, e eu tinha uma meta, que era de fazer todos os dias que eu estivesse bem, por pelo menos 1 hora. Eu fazia até mesmo nos dias de quimioterapia pós-sessão. Nos dias de quimio eu não me sentia mal, eu me sentia bem tranquila, bem normal, então eu fazia sim atividade. Mas na fase da quimio vermelha, nos 2 dias posteriores à sessão da quimio, eu tinha uma fadiga oncológica muito grande. Então, nesses dias, eu respeitava o meu corpo, eu respeitava as necessidades que ele tinha naquela fase e eu não insistia em atividade física. Assim que eu melhorasse um pouquinho, eu já retomava a prática dessa atividade de novo. O resultado disso, pessoal, foi muito surpreendente, porque eu já tinha ganhado 4 quilos. Quando eu comecei a atividade com o pedal, eu não ganhei mais nenhum quilo. Eu não engordei mais nada. Eu mantive o peso que eu já tinha. Aqueles 4 que eu já tinha ganhado, eu não eliminei. Eles foram mantidos, mas o meu peso continuou estável durante todo o tratamento restante. Lá no finalzinho, umas 3 semanas depois de ter encerrado a quimioterapia, foi que eu comecei a perder aqueles 4 quilinhos que eu tinha ganhado no início do tratamento. Então, a prática constante de atividade física me permitiu não ganhar mais peso. Eu mantive o peso que eu já tinha quando eu iniciei essa atividade. Além disso tudo, eu também mudei drasticamente a minha alimentação. Eu já vinha caminhando por uma reeducação desde quando eu recebi o diagnóstico de câncer, mas isso se potencializou ainda mais com essa situação do ganho de peso. Por quê? Tudo bem que eu fazia atividades, mas a fome avassaladora, aquele buraco negro, ela ainda continuava. Eu ainda tinha muita fome. O que eu comecei a fazer, então, associado à prática da atividade física, foi inserir muita fruta durante o meu dia. Então, quando eu estava no meu almoço ou no meu jantar, se eu ainda tivesse fome, eu simplesmente parava de comer e passava a comer uma fruta, pós-almoço, pós-jantar, no café da manhã, muita fruta e ao longo do dia. Porque não imaginem vocês que um almoço e um jantar é capaz de suprir a fome de um paciente oncológico. Pelo menos no meu caso, eu tinha fome de hora em hora e era muita fome. Então o que eu fazia era sempre buscar me alimentar e suprir essa fome que eu tinha com frutas, muitos sucos. Eu tomei bastante aquele suco detox específico para paciente com câncer. Não tomem qualquer suco que vocês vejam por aí, porque isso vai influenciar diretamente no resultado que você vai ter no seu tratamento. O suco que eu tomei foi prescrito pelo oncologista. Tem até um vídeo aqui no canal explicando como se faz, quais são os ingredientes, quantidade e o que a gente espera de efeitos desse suco. Então eu abusava bastante desse suco e das frutas. Isso me ajudou a
controlar um pouquinho aquela fome que eu tinha. Outra alternativa que eu comecei a usar também foi colocar grãos nessas frutas. Então eu comecei a usar chia, linhaça, gergelim branco, gergelim negro, quinoa, todas essas sementes e grãos foram inseridas na minha alimentação, porque isso aumentava o grau de saciedade que eu tinha. Então eu comecei a fazer intervalos de alimentação um pouco mais longos, porque eu tinha menos fome, porque eu estava mais saciada em razão desses grãos, que são fibras. Isso foi muito positivo, mas não comecem a comer qualquer coisa sem conversar, pessoal, com o oncologista de vocês. Lembre sempre que você está fazendo um tratamento muito forte. Pergunte sempre ao seu médico se isso não vai influenciar negativamente no seu tratamento. Eu consumi sim bastante sementes e fibras, mas foi autorizado pela minha equipe oncológica. E além dessa questão de minimizar a fome, elas ainda são ricas em várias substâncias que nos auxiliavam. Ter associado, pessoal, a prática de atividade física com uma alimentação mais natural, sem dúvida, me auxiliou a enfrentar a quimioterapia com menos efeitos colaterais, não só em relação ao peso, mas isso também refletiu nos outros efeitos colaterais trazidos pela quimioterapia, que a gente sabe que tem pele amarela, pele ressecada, queda de unhas, prisão de ventre, dor no estômago, náuseas, aftas. E essas soluções que eu encontrei para especificamente o controle do peso também refletiram nesses outros efeitos colaterais. Por isso, tome esse vídeo como um alerta na sua consciência. Pegue essas informações e converse com a sua equipe médica. Não saiam comprando nada ou fazendo nada, tomando chá que vocês vejam por aí indicado sem conversar com a sua equipe. Essa foi a minha experiência. Eu espero que ela tenha servido como uma consciência de que é possível sim a gente passar pelo tratamento reduzindo ou até eliminando esses efeitos colaterais. Se você gostou, já aproveita para se inscrever no canal. Hoje eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!